Você já ouviu falar sobre a restauração de Israel que vai acontecer no período do milênio? Tudo começou com Abraão, quando Deus fez uma aliança com Abraão. E nessa aliança foi prometido que a sua descendência Deus daria as terras de Canaã, que hoje são as terras de Israel. Sobre essa promessa foi feito o ato da circuncisão, onde era o sinal da marca dessa promessa. E todos os descendentes de Abraão praticavam a circuncisão. E essa era a marca da aliança. Abraão teve Isaque e Jacó. E essa promessa começou com os filhos de Jacó, os seus 12 filhos. Neste acontecimento, Jacó tem um filho chamado José, e eles já estavam nas terras de Canaã. E José foi vendido pelos seus irmãos, e ele foi parar nas terras do Egito como escravo. E José, ao passar do tempo, ele foi governador do Egito. E neste tempo teve uma seca de 7 anos. E os filhos de Jacó, por causa dessa seca, eles foram procurar mantimentos lá no Egito. Chegando no Egito, José reconheceu os seus irmãos. E José ordenou que os seus irmãos fossem buscar o seu pai Jacó e toda a sua família. E todos foram para o Egito fugir desta seca e dessa fome que assolava toda a terra. E os descendentes de Jacó se estabeleceram nas terras do Egito por gerações. E passaram-se 400 anos. Faraó, que era um rei muito perverso, começou a escravizar os descendentes de Jacó. E eles clamaram a Deus. E neste tempo, Deus levanta Moisés. E Moisés, ele mata um egípcio, ele foge para Midian. Chegando em Midian, Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. E Deus ordena a Moisés que vai para o Egito para libertar o povo da escravidão de Faraó. E Moisés, junto com seu irmão Arão, volta para o Egito e assim como foi ordenado, eles foram. Mas Faraó não obedeceu e caíram sobre o Egito as 10 pragas. E o povo então vai para o deserto. Chegando no deserto, Deus, através de Moisés, ordenou os mandamentos de Deus. Essa lei ficou conhecida como a Lei de Moisés e os 10 mandamentos. E Moisés então desce ao povo e lê o livro da lei para o povo. E neste acontecimento, Moisés ele pegou um animal que foi morto em sacrifício e o sangue desse animal foi dividido em 2 vasilhas. E ele construiu um altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E sobre esse altar de pedra, ele derramou o sangue deste animal e a outra vasilha, ele aspergiu este sangue sobre o povo. E essa foi a aliança que o povo fez com Deus. Sobre essa aliança, envolvia a obediência da lei. Então Moisés leu o livro e aspergiu este sangue sobre as pessoas. E eles prometeram que obedeceriam à lei. E sobre esta lei, com essa aliança, foi prometido as terras de Israel. E assim o povo recebeu as terras de Israel. E com o passar do tempo, o povo desobedeceu à lei de Moisés, adorando a outros deuses, os deuses das nações. E Deus ele se ira contra o seu próprio povo escolhido. Neste tempo, Deus levanta os profetas. E o profeta Jeremias revela ao povo que esta aliança que Deus fez no deserto, ela foi quebrada. E por esse motivo, o povo judeu sofreria um exílio. E um dos maiores exílios foi o exílio da Babilônia, onde o templo que foi construído, ele foi invadido, queimado, foram levadas pela nação da Babilônia. E neste acontecimento, a Arca da Aliança, ela desapareceu. No deserto, o povo construiu a casa de Deus, um tabernáculo móvel, e dentro deste tabernáculo estava a Arca da Aliança. Tempos depois, Salomão construiu o templo de Deus em Jerusalém, onde aconteceu a invasão do rei da Babilônia, onde destruiu o templo, todas as suas riquezas foram levadas. E neste intervalo, a Arca da Aliança não é mais mencionada nos registros bíblicos. E até então, essa arca ela desapareceu da terra. Ninguém até os dias de hoje sabe onde encontrar esta arca. E a Arca da Aliança,
era onde Deus manifestava a sua presença entre o povo de Israel. E devido ao rompimento da aliança, o povo judeu está sob a maldição da aliança. Quando Deus estabeleceu a lei, ele também ordenou os decretos da obediência da lei, os benefícios que a lei proporcionou ao povo judeu, em que eles seriam abençoados em toda a terra, para onde eles iam, e grande prosperidade e riqueza foram prometidos sobre essa lei. Mas existe também a maldição dos termos da lei, onde o povo, se desobedecesse, sofreria o castigo de Deus. E sobre esse castigo estariam a perda das suas terras e também sobre a opressão dos seus inimigos que eles sofreriam. E também sobre pragas e muitos acontecimentos ruins viriam sobre o povo de Israel. E foi o que aconteceu. O povo desobedeceu a lei, então o povo sofreu exílio por várias gerações e também até os dias de hoje eles sofrem perseguições e as suas terras são dominadas pelos seus adversários. O povo de Israel está até hoje sobre a maldição da antiga aliança, pois eles não crêem na nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. Depois do acontecimento do exílio da Babilônia, Deus levanta os profetas, e um desses profetas foi Ageu, e anunciam o retorno do povo de Israel, onde foi construído o segundo templo. E este templo não era glorioso como o antigo templo. E a Arca da Aliança, ela não foi mais presente neste segundo templo. E o povo de Israel volta exilado do exílio da Babilônia após 70 anos, como foi profetizado pelos profetas. E neste acontecimento, o povo já esperava sobre a restauração de Israel. E foi prometido o nascimento do Messias, a raiz de Davi, o descendente de Jessé. E Jesus Cristo é o descendente de Jessé, a raiz de Davi, que veio ao mundo. E foi profetizado que uma virgem conceberia. E Maria foi a escolhida para conceder Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação de Deus na terra. Ele veio ao mundo como o Salvador da humanidade. Mas o povo de Israel não creu que Jesus Cristo era o Messias, porque Jesus Cristo não restaurou a nação de Israel como foi prometido pelos profetas. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram que o povo de Israel voltaria do exílio e eles seriam restaurados, e o templo em Jerusalém seria edificado. Também foi profetizado que as 12 tribos de Israel seriam restauradas e que receberiam de volta todas as terras de Israel, e que nunca mais eles sofreriam exílio e seriam invadidos por nenhuma nação, e que Jerusalém seria a principal das nações, e o templo em Jerusalém seria reconsagrado, e todas as nações da face da terra teriam que ir para Jerusalém a todos os anos adorar ao rei. E muitas das profecias dos profetas não se cumpriram, e este Messias seria um rei lá em Jerusalém. Mas Jesus Cristo, ele não veio como um rei. Ele não declarou a todos que ele era um rei de Israel e também não trouxe a restauração de Israel e também não estabeleceu as terras de Israel, não trouxe o povo judeu de todos os lugares onde eles estavam exilados. Neste tempo, a nação de Israel estava dominada pelos romanos. Então, o povo de Israel esperava esta restauração e que os seus inimigos não o dominariam. E não foi isso que aconteceu. Quando Jesus Cristo veio, ele não trouxe a restauração de Israel. Mas o povo judeu não compreendeu que primeiro Jesus Cristo veio ao mundo para trazer a salvação de toda a humanidade, não só do povo judeu, mas como todas as nações da terra. Essa salvação que Jesus Cristo veio trazer ao mundo é a salvação da ressurreição dos mortos e da vida eterna. O povo judeu negou Jesus Cristo como Messias, e Jesus Cristo, ele estabeleceu na sua vinda uma nova aliança, pois a antiga aliança ela foi quebrada. E sobre esta promessa está também a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Jesus Cristo veio trazer à humanidade a ressurreição dos mortos e a imortalidade do nosso corpo, pois a antiga aliança não concedeu a salvação eterna.
A lei de Moisés, ela não tem o poder de ressurreição dos mortos. Quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam no paraíso. Eles desobedeceram a Deus e comeram o fruto proibido. Esse fruto trouxe ao mundo a morte física do corpo. Antes, a humanidade não nasceu para a morte. E a partir de Adão e Eva, a morte física do corpo veio a existir ao mundo. E é por esse motivo que Deus ele nasce como humano para destruir esta morte. E Jesus Cristo morreu em Jerusalém, ele foi crucificado pela nação de israelita que não creram que Jesus Cristo era o Messias. Ele foi condenado à crucificação por blasfêmia. E Jesus Cristo morre e ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo então essa morte física que Adão e Eva colocou no mundo. A morte do nosso corpo, ela foi estabelecida através de Adão e Eva por adquirir a toda a humanidade o conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem é tudo que nós conhecemos, que tem dentro de nós. O que é o amor, a bondade, todos os sentimentos bons que nós temos dentro da gente é o conhecimento do que é o bem. E o conhecimento do que é o mal é tudo que nós sentimos, como a raiva, o ódio, a vingança, a ganância, entre outros sentimentos. Todos esses sentimentos ruins que nós temos dentro de nós, e a partir de Adão e Eva, toda a humanidade tem o conhecimento do que é o bem e do que é o mal. E é por isso que nós estamos sobre a maldição da morte, devido a este conhecimento, porque este conhecimento trouxe o pecado à humanidade. E Jesus Cristo veio destruir esta morte física do nosso corpo. Através da sua morte, Jesus Cristo ressuscitou, destruindo então esta morte física do corpo. E essa foi a promessa que Jesus Cristo nos fez. E ao retornar à terra, ele vai proporcionar a ressurreição de todos os mortos que nele crê. Mas o povo de Israel, como nega Jesus Cristo, eles estão sob a maldição da antiga aliança, então eles não fazem parte da nova aliança prometida por Deus através da ressurreição dos mortos e a nova herança da Nova Jerusalém. E como o povo de Israel está sob a maldição da antiga aliança, eles sofrem exílio até os dias de hoje. E eles aguardam sobre o Messias que virá para restaurar Israel, para cumprir então as profecias dos profetas. E a nação de Israel vão crer então na vinda de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é sim o Messias. E é Jesus Cristo que vai cumprir então o restante das profecias dos profetas que não se cumpriram quando ele veio pela primeira vez. E então assim acontecerá essa restauração de Israel. E neste acontecimento, eles vão chorar amargamente como a perda de um único filho e vão crer que Jesus Cristo é sim o Messias. Jesus Cristo, quando descer, abrirá o Monte das Oliveiras e o povo judeu vai fugir dos seus opressores, vai fugir para este vale. Eles serão conduzidos para o deserto e neste deserto eles serão restaurados, serão contados um a um e serão purificados e seus pecados serão perdoados. E neste momento acontecerá então a restauração de Israel. Enquanto eles estiverem no deserto, todas as ruínas de Jerusalém serão reconstruídas e o templo em Jerusalém será reconsagrado. Cumprindo então as profecias dos profetas e também sobre a profecia de Ezequiel, que fala sobre todas as divisões das terras de Israel. Também a reconstrução do novo templo, onde será colocado o trono de Deus dentro do templo, e é Jesus Cristo que vai se assentar dentro do templo em Jerusalém. E neste acontecimento, muitas das nações sobreviverão, e todos terão que irem para Jerusalém, adorar a Deus como único Deus e também a participar das festas judaicas, que voltarão a ser estabelecidas. E dentre essas festas está a festa do tabernáculo, onde toda a humanidade sobrevivente terão que participar dessa festa em Jerusalém. Quando Jesus Cristo voltar, ele salvará a nação de Israel e salvará a sua igreja,
concedendo a ressurreição dos mortos e a imortalidade do corpo. E esses cristãos que receberam a vida eterna, receberá a herança da Nova Jerusalém. Essa nova cidade, ela descerá do céu à terra. Então, na terra, haverá a Nova Jerusalém, onde o povo que participou da ressurreição e foram escolhidos por Deus para receber a eternidade, entrarão para a Nova Jerusalém. E a nação de Israel receberá então as terras de Israel, onde serão restaurados. E o povo cristão, que recebeu a eternidade, reinará com Cristo sobre a terra. E essa foi a promessa que Jesus Cristo nos fez, que concederá a todos que nele crê, estabelecidos reis e sacerdotes, e reinarão com Jesus Cristo sobre a terra no reino messiânico de Jesus Cristo. E então acontecerá a restauração de Israel. O povo eleito de Jesus Cristo é que vai reinar sobre a terra, sobre a nação de Israel e sobre esses sobreviventes da terra. E este será o reino messiânico de Jesus Cristo, prometido a todos que nele crê. E também esta restauração de Israel que vai acontecer sobre o povo judeu. Depois que esse reino messiânico for concretizado, todas as nações e também o povo judeu entrarão então para a eternidade junto com os cristãos, quando for finalizado este reino de Jesus Cristo. Então virá a eternidade para todas as pessoas. E se você quiser saber todos esses assuntos sobre a vinda de Jesus Cristo e como que vai ser todos os detalhes sobre essa restauração de Israel, adquire já o meu livro, O Apocalipse e a Restauração de Israel. Neste livro tem todas as explicações de como que vai ser o Apocalipse e a vinda de Jesus Cristo e essa salvação do povo judeu. A venda do livro já está disponível no site da Amazon.com.br e pelo Clube de Autores.